Olá, boa noite, AB2 no ar. E hoje choveu em várias cidades da nossa região, inclusive em Jucazinho, que fica na zona rural de Surubim. Sem dúvida, uma notícia muito boa, mas que acende um alerta com relação à estrutura da barragem. O repórter Anderson Melo e o cinegrafista Matheus Guerra estiveram hoje na barragem e trazem os detalhes para a gente. O clima chuvoso que tanto se pede por aqui chegou. O cinza das nuvens, a água do céu tocando a água no chão, o barulho dos trovões. O que podia significar alívio, na verdade, acendeu um alerta. A dúvida é se a estrutura da barragem de Jucazinho aguentaria reter uma boa quantidade de água depois de entrar em colapso em 2016. Dos 327 milhões de metros cúbicos que pode armazenar, resta um pouco mais de 3%, quase voltando ao volume morto. Falando em morte, dezenas de peixes se acumulam às margens da barragem, uma imagem que preocupa tanto quanto a falta de obras no local. Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento humano do Agreste e consta em um relatório sobre segurança em barragens, divulgado no fim de novembro do ano passado pela Agência Nacional de Águas. De acordo com o documento, entre os problemas estruturais identificados, foram observados fissuras nos vertedouros laterais e nas ombreiras. E a bacia de dissipação não seria capaz de sustentar a vazão de água do rio. De acordo com o corpo técnico do DENOX, em um cenário de rompimento aqui de Jucazinho, os estragos seriam grandes. Caso tivesse num volume alto, a água poderia atravessar e atingir comunidades próximas, como a comunidade de Juchel, Malhadinha e Salgadinho. E se estivesse próximo ao volume total, poderia chegar até o Recife. Em 2016, o governo federal, durante a gestão de Michel Temer, prometeu soluções. 12 milhões de reais seriam investidos. A previsão é que a obra fosse entregue em junho de 2017. Mas não há obras atualmente. Na área onde seria feito uma espécie de tobogã para diminuir o impacto da água no solo, no caso da barragem transbordar, tem apenas a estrutura formada por ferros. O relatório apontou ainda que o DENOX não tem um plano de ação de emergência em um caso de possível tragédia e que a situação da barragem é conhecida pela Diretoria-Geral desde 2004. O relatório aponta também que órgãos ligados ao governo de Pernambuco estão cientes da situação. Em março de 2018, nós entramos na estrutura interna do paredão de Jucazinho. Na época, um engenheiro do DENOX explicou os reparos que estavam sendo feitos. Essa calha do concreto projetado foi feito agora novo. Foi limpado calha. Essa calha aqui é o dreno que tudo que infiltrar sai aqui. Voltando para janeiro de 2019. Agora a gente está do lado de dentro da estrutura. O que nos separa da água acumulada por Jucazinho são pouco mais de 3 metros de largura de um paredão formado por concreto, areia e cimento. Em alguns pontos aqui de dentro é possível ver cimento fresco, o que indica que recentemente foi feito reparo. Mas em outros pontos a gente percebe que a estrutura está um pouco fofa. Aqui, olha só, o paredão está se desfazendo. E aqui a gente percebe também um vazamento. Essa é a água que vem do outro lado do paredão e que não para de escorrer. Entramos em contato com o DENOX para saber o motivo da paralisação das obras. O presidente da Comissão de Fiscalização das Obras de Recuperação da Barragem de Jucazinho, Jackson Carvalho, explicou que alguns reparos foram feitos, mas a segunda etapa da obra, que segundo ele, começou em junho de 2018 e serviria para dar segurança na hora em que a barragem verter, foi paralisada por ordem do Tribunal de Contas da União. Em nota enviada à nossa produção, a assessoria do TCU informou que o assunto foi discutido numa sessão plenária no último dia 23 e que a medida cautelar que suspendia a obra foi revogada. Sendo assim, o TCU autorizou a retomada das obras. Depois de tomar conhecimento da decisão do TCU, o engenheiro Jackson Carvalho informou que a construtora vai retornar imediatamente à obra e que será feito um cronograma para a conclusão até julho de 2019. Agora, a expectativa dos moradores da região é que as obras sejam concluídas e a barragem volte a ter segurança para operar. Gente como o seu Zenildo, que trabalha há mais de 20 anos nesse bar,
que fica próximo de Jucazinho. De dar medo da água, né? Porque do jeito que está aí, oferece risco. Agora no momento não, porque não está cheia, né? Mas se chegar, a gente está esperando o inverno daqui para frente agora e pode ficar pior do que está. E mesmo com a chuva de hoje, Jucazinho segue sem acumular água, com 3,18% da capacidade total. E agora